Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro dia de eventos da nossa Academia do Associativismo. Hoje, com um tema que eu, pessoalmente, tenho trabalhado aí há muito tempo, que é o tema negociação. Eu brinquei ontem que eu iria hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou interagir um pouco mais com a Pascale, né? Coisa que a gente já faz na CACB, tentando colaborar com as nossas empresas, há mais de 20 anos, tentando levar instrumentos de negociação, de mediação, de formas de prevenção e resolução de conflitos. Então, quando eu vi o tema, eu falei, hoje é o dia. Né? E para iniciar e dar as boas-vindas aos nossos participantes, eu convido o nosso presidente Valmir, presidente da nossa Federação do Estado de Minas, para dar início e dar boas-vindas aos nossos participantes. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí nesse dia, nesse momento, né? Nessa palestra que teremos já. Gosto muito desse tema, negociação. Eu sou contador de profissão, hoje eu tenho outros negócios, mas a minha profissão, a minha raiz é a contabilidade. Eu cresci num meio profissional que o contador não sabia negociar, o contador não sabia fazer propostas, o contador não sabia discursar, ter uma boa oratória. E eu fui buscar essas habilidades e isso refletiu nos meus negócios. E hoje eu sou empresário de bastante sucesso, com muita humildade que falo isso, mas através do conhecimento que eu adquiri, hoje eu falo em público, tranquilo. Para vocês terem uma ideia, eu sou um cara muito transparente naquilo que eu falo. Quando eu era jovem, eu tinha vergonha até de paquerar as meninas, eu tinha dificuldade de chegar na menina, de querer namorar, e eu desenvolvi isso através dos treinamentos, da oratória, da busca do conhecimento, e fui aplicando nos meus negócios e cresci empresarialmente. Quando eu olho para dentro das nossas associações comerciais, quando eu olho para dentro das nossas federações, eu enxergo também que o caminho é a capacitação, que o caminho é o treinamento, que o caminho é o conhecimento. Tem uma frase que eu sempre falo ela, que todo destino é possível, desde que você saiba o caminho. E o caminho é através do treinamento, nós definimos, através do treinamento, do conhecimento, e assim nós desenvolvemos qual é a estratégia, como nós vamos fazer para chegar até lá. Eu assumi esse ano a Federaminas e o primeiro ato que eu fiz foi treinar a minha equipe interna. Tanto que em janeiro a gente dedicou ao treinamento interno, a entender o comportamento através de uma estrutura de análise comportamental de cada um dos nossos colaboradores. Foi o primeiro momento. No segundo momento, nós começamos a treinar onde nós queríamos chegar. E aí nós concluímos com um alinhamento estratégico e a ideia era que eu tomasse posse em março. Veio a pandemia, eu não tomei posse. Estou trabalhando sem tomar posse mais festiva, né? Porque a posse efetiva, eu tomei ela em janeiro, e eu brinco muito que eu sou um presidente que até hoje não fiz um discurso em público, vai completar um ano. Mas estou muito feliz pelo desafio, e a Federaminas tem buscado os resultados, a gente está muito feliz, mesmo em época de conseguido boas evoluções em vários setores, mas tudo isso porque nós treinamos, nós buscamos. O Eduardo, que é o nosso grande parceiro da CACB, quem eu agradeço muito a CACB, o presidente George, está aí o nosso presidente Jonas também, pela parceria, mas só citando um exemplo, o Transformar está sendo um sucesso em Minas. Por quê? Equipe bem treinada, equipe comprometida, equipe sabendo onde quer chegar, o resultado vem. Então, capacitar é o caminho. Essa mensagem que eu queria deixar nesse início com vocês, e receba meu abraço e saiba que Minas Gerais está de sempre porta aberta para todos. Muito obrigado, presidente Valmir. E, de fato, a gente teve uma grande oportunidade de iniciar o projeto Transformar em Minas, com turma piloto, e hoje a gente está trabalhando com o estado inteiro, capacitando dirigentes e colaboradores das nossas associações comerciais. Não tenho dúvida nenhuma que os frutos eles virão ao decorrer aí do próximo ano, que é muito promissor. Quero cumprimentar também os nossos parceiros, né?
os eventos, os projetos, eles acontecem porque nós temos parceiros. E para este ciclo, nós temos como parceiro o Sebrae Nacional, que é o nosso parceiro no projeto Transformar, a WebCIA, aí a quem eu agradeço, o presidente Orlando, que aqui não está, mas a equipe dele está aqui, o Felipe e a Yara, nosso parceiro de transmissão desse evento, e a SafeWeb, a nossa parceira no certificado digital. E aqui nós temos a Beth e o Lucas. Lucas, eu gostaria de passar a palavra para você dar boas-vindas ao nosso público. Bom dia, pessoal, mais uma vez, uma grande satisfação estar com todos aqui, um grande prazer rever também o presidente Valmir, presidente Jonas, todos os participantes, agradecer a Beth, que com tanto esmero preparou o evento, né, juntamente com toda a equipe da CACB, da nossa querida mestre doutora Pascali, que está sendo tão enriquecedor aqui, o compartilhamento, nosso amigo Bortolin, e só desejar aí mais um dia de muito conhecimento, aproveitamento, os feedbacks têm sido super positivos, e hoje mais um assunto aí tão importante, né, a negociação, a importância da gente saber negociar, né, de forma colaborativa. Então, agradecer a participação de todos aí, tá bom? Um ótimo evento para nós. Obrigado, Lucas. Quero registrar também a presença aqui na sala do nosso executivo de produtos e serviços, Bortolin. A gente precisa, né, ter as nossas entidades saudáveis. Então, o Bortolin é que faz essa interlocução com as nossas entidades. Presidente Jonas, seu bom dia para o nosso público. Olá, pessoal. Um bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. O presidente Valmir hoje nos encanta aí com a sua presença. Muito obrigado pelo seu esforço de estar conosco aqui. Quero cumprimentar o Eduardo, o Lucas, a Beth, o Felipe, a Yara. Quero cumprimentar principalmente a nossa palestrante, professora Pascali. Muito obrigado, a senhora uma pessoa muito competente, e a gente está desfrutando desse seu conhecimento com muito gosto. Tá? A CACB realmente busca, nesse ciclo de palestras e nas ações que ela tem tomado adiante e na direção que o presidente Valmir está falando, nós precisamos movimentar a nossa base, movimentar as nossas associações comerciais e levar conhecimento para que todas as nossas associações comerciais possam se engajar num projeto maior, um projeto nacional, onde nós pensamos e agimos em cima do fortalecimento das associações comerciais no Brasil todo. Então, é com muita satisfação que a gente está disponibilizando esse momento de conhecimento, e com a participação de todos, nós vamos, com certeza, galgar os postos que nós almejamos com o esforço de todos aí. Tá? Muito obrigado, tenhamos um ótimo aproveitamento do conhecimento que será disponibilizado a partir de agora. Obrigado, presidente Jonas. Então, já de bate-pronto, eu passo a palavra à nossa professora Pascali, né, que ontem deu show, e eu tenho certeza que hoje vai ser melhor ainda. Assim vocês me deixam numa responsabilidade, meu Deus do céu, comecei a suar aqui. Mas, enfim, muito obrigada a todos que me antecederam pelo carinho, pela forma tão generosa como recebem as pessoas, como valorizam o conteúdo. A gente estava falando disso antes do pessoal entrar, que a gente tem sentido pelas interações, pelos comentários, pelas perguntas, que todo esse público que nos assiste está valorizando. É o melhor presente que a gente pode ter, né, Lucas? Saber que vale a pena. Então é muito legal. Hoje tenho aí uma responsabilidade maior. Ontem, como foi bacana, o pessoal curtiu, eu pensei, ai meu Deus, será que eu volto? Deixa com aquela imagem que foi tão boa. O pessoal curtiu. O seu Jonas se manifestou também agradecendo, valorizando. Eu disse, ai meu Deus, quase que eu não venho hoje, porque ontem a gente já teria fechado super bem. Mas que é isso, né? O tema é tão relevante quanto, e a gente tem que se desafiar. Então, convido vocês agora a acompanhar essa temática tão interessante que é a negociação colaborativa, e do jeito que foi ontem. Eu não sei se esse pessoal, os 91 participantes que eu enxergo, estavam ou não ontem.
Então, a gente vai seguir protocolo inicial igualmente, Edu, vou me apresentar, enfim, e aí depois a gente segue no conteúdo. E as perguntas para o final, para a gente não perder a fluidez do bate-papo, não se preocupem que dá tempo, a gente tem todo o interesse em interagir e conversar. Bom, então vamos lá. Valmir, Jonas, todo mundo que falou antes, obrigada, viu, pela confiança e sejam bem-vindos, né, ao novo conteúdo. Vamos lá. Vou perguntar se estão enxergando bem antes de eu começar a falar. E aí, todo mundo enxerga a nossa tela inicial de negociação colaborativa? Ok. Sim? Então tá, Edu, qualquer coisa tu grita. Muito bem, pessoal, esse é o nosso tema, acontece hoje e tem muito a ser dito, né? Em uma hora eu tive que realmente compilar aquilo que no meu entendimento podia ser mais agregador, mais interessante, mas como disse o Eduardo no início, que já é um entusiasta da negociação colaborativa, meu Deus, dá para a gente fazer workshops de 8 horas sobre isso, sempre evoluindo, é um tema que ele não é limitado, né? Ele expande. Mas eu escolhi a dedo partes da negociação colaborativa que eu entendi como oportunas para a gente compartilhar aqui. Buenas, eu gosto de me apresentar muito rapidamente no início. Quem já estava ontem vai acabar sendo repetitivo. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, a gente mora em Santa Catarina há bastante tempo, sou publicitária de formação, acabei enveredando pela área de marketing, trabalhei como gerente de marketing em várias empresas, e depois, faz 12 anos, acabei enveredando pelo caminho da consultoria, onde eu desenvolvo trabalhos muito focados em atendimento e vendas. Vendas, claro, né? A leitura entra em negociação e tal. Então, essa é a combinação que eu mais desenvolvo na consultoria. E eu costumo dizer que a cada cliente, a cada oportunidade, meu Deus, a gente faz um MBA de negociação. Isso é bem importante, viu, pessoal? Já nesse nosso start aqui. O olhar da gente para tudo que acontece no dia a dia em termos de negociação. As pessoas que têm esse olhar crítico, atento, aprendem todos os dias, porque a gente negocia todo dia. Então, a gente tem que ter sempre essa predisposição de observar, analisar, melhorar. Se eu não me dou conta das oportunidades, a gente acaba tendo menos chance de evoluir. E nesse tempo de consultoria, esses 12 anos, eu sou parceira da Alcom. A Alcom é uma consultoria de Porto Alegre, que tem aí uma super trajetória no mercado, além da Safe Web, que é um super cliente que a gente tem. Outras marcas também estão no nosso portfólio, eu gosto sempre de valorizar. São marcas dos mais diversos segmentos e isso acaba sendo um motivo de mais aprendizado, porque a gente vê que, seja lá onde a gente está vendendo máquinas agrícolas, onde está vendendo panela, maquiagem ou bebida, em qualquer lugar, em qualquer empresa ou segmento, todo mundo precisa saber negociar. É incrível. Muda o produto, mas as táticas, os métodos acabam sendo muitas vezes equivalentes. Podem ser usados numa associação comercial, pode ser usado numa empresa, né, num varejo, por exemplo, de maquiagem. Então, esse é um aprendizado que a gente tem diariamente. E aí eu começo convidando vocês para uma reflexão. Que negociação, pensando muito rápido assim, marcou vocês e por quê? Não precisa botar no chat, não, porque o nosso grupo é bem avantajado e daqui a pouco o chat vai explodir ali se todo mundo quiser contar. Se a gente estivesse no presencial, eu ia escolher um ou outro para dizer, fulano, me conta aí, uma negociação que te marcou. Por que isso, né, pessoal? Algumas marcam mais que as outras. E o que faz essa negociação ser mais ou menos marcante e relevante? Normalmente são os extremos. As negociações que mais marcam são aquelas que eu realmente não esqueço, porque eu fui muito bem, eu desenvolvi o meu argumento, a minha comunicação, me posicionei, eu consegui o que eu queria. Então, marca, porque a gente sente que estava com uma postura correta, conseguiu chegar nos objetivos. Por outro lado, as negociações mal-sucedidas também marcam. Aquelas cabeludas que fazem a gente, às vezes, perder o sono, marcam também. Pode ser a negociação com o pedreiro lá na obra na nossa casa, pode ser a negociação com um determinado associado, mas o fato dela ser tensa ou de eu ter botado os pés pelas mãos, eu errei tudo, eu não me preparei suficiente, isso também é um ponto que acaba marcando. O importante é sempre o que eu falei anteriormente, a gente ter a humildade de analisar todo esse escopo de negociações que a gente enfrenta no dia a dia, as boas e as consideradas ruins,
e tirar aprendizado disso. O bom negociador, ele faz uma análise crítica de qualquer negociação para saber por que deu certo ou por que deu errado. Isso é muito importante. Se a gente vai tocando, sabe, meio no piloto automático, a gente acaba repetindo os mesmos erros. Isso acontece em qualquer empresa. Uma outra reflexão é por que será que o tema negociação, independente de ser a negociação colaborativa ou de ser uma negociação focada em resultado, tem várias nuances, né, dentro desse guarda-chuva chamado negociação. Por que será que na consultoria ele é um dos temas mais demandados? Ah, porque a Pascal é legal? Negociação é disparado um dos temas mais demandados na consultoria por vários fatores. Primeiro, porque, vocês bem sabem, todo mundo negocia tudo. Então, a gente pode oferecer um treinamento de negociação, claro que ele tem adaptações, né, mais avançado, mais básico, mas para o pessoal da limpeza, para o pessoal do chão de fábrica, para lideranças, para quem é do marketing, para quem é de vendas, todo mundo precisa negociar e todo mundo precisa melhorar nesse quesito. Então, esse é um ponto, ele é abrangente, ele não é focado só na área comercial. Mas ele também é super demandado porque a negociação, se a gente for fazer uma breve análise assim no mercado editorial, ou numa livraria, numa papelaria, né? Ou mesmo numa loja virtual. Gente, eu sei porque todo mês eu estou buscando livros novos para me atualizar. Não para de nascerem, de lançarem novas obras, novos temas voltados à negociação. Dos mais técnicos aos mais relacionais e até autoajuda. Negociação, se a gente for observar, né, no mercado editorial, é um dos temas que mais traz novidade, novos títulos mês a mês. Então, são vários fatores, né, que acabam transformando esse tema em algo realmente demandado, requisitado pelas empresas. E aí, a gente, ontem, para quem estava aqui, eu comecei o bate-papo sobre a experiência do cliente olhando para fora, falando de um mercado em constante oscilação, em mudanças aceleradas e tal. Eu não vou repetir, obviamente, o que eu falei, mas eu queria só fazer um link. Se nosso ambiente externo hoje está assim, com mudanças aceleradas, com comportamentos diferentes por parte do consumidor, do cliente e tal, é natural que, em se tratando de negociação, também haja mudança, também haja uma evolução, até por conta de se adaptar a um novo contexto. Então, óbvio que tem conceitos clássicos que se mantêm, mas alguns desses conceitos sofreram transição, digamos assim, de uns tempos para cá. Selecionei alguns para trabalhar com vocês. Então, olha só a transição desses conceitos no mercado quando o assunto é negociação. Antes, a gente tinha muito foco em negociações transacionais, negociações muito baseadas em preço, desconto, produto e tal. Não é que ela tenha acabado, não. Se eu vou numa loja vamos pensar, de tênis, e eu já tenho todas as informações necessárias, porque eu corro, eu entendo do tênis ideal para as minhas corridas. Eu posso ter ali um tipo de interação, de negociação transacional com aquele vendedor. Eu só quero saber se tem o meu número, se tem a cor e quanto custa. Ele não precisa daquele conceito na direita de vocês, que é uma negociação relacional, onde ele entra na realidade do cliente, ou ele identifica necessidades, dores, expectativas, eles são ok. Então, o transacional, ele não morre, mas a gente entende hoje que a negociação relacional, num contexto de clientes mais carentes, com demandas, né, latentes, mais bem informados, principalmente em se tratando de clientes cuja relação de compra é recorrente. Eu preciso de uma negociação relacional que entra numa outra seara que não só sobre a proposta, o preço, o desconto, ou seja o que for. O segundo item fala de transição de indivíduos para times e equipes. O que a gente vem observando é que muitas empresas, principalmente no B2B, né, quando a gente está na relação de empresa com empresa, uma indústria, um fornecedor, como o varejo, por exemplo, eles começam a apostar em negociadores que trabalham em time, que trabalham em dupla. Então, por exemplo, nós temos clientes, inclusive de tecnologia, que viram que o resultado foi superior, a taxa de conversão ficou muito melhor do que era, quando eles começaram a fazer uma abordagem, um approach em duplas. Por quê? Vai o vendedor e vai o técnico. Então, essa combinação de perfis passa mais confiança para o cliente, faz com que ele não se sinta assim tanto absorvendo um papo de vendedor. Ele tem ali o técnico, o vendedor,
Então, a gente dividir, é meio teatro, tá, pessoal? Mas a gente dividir quem fala o quê, em que momento, com que tipo de abordagem, tem funcionado muito, principalmente no B2B, em se tratando de negociação. A gente vai para o terceiro, olha só, de volume de vendas para a qualidade do negócio. De novo, quem atende, vamos supor, o varejo. Se eu tiver uma postura por parte de um representante comercial que quer entubar esse cliente, quer vender, 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 e não está nem aí para o que a gente chama de sell-out, ele só quer pensar no sell-in, vai dar problema. Eu preciso enxergar esse meu cliente, e aqui o exemplo é de um varejista, eu preciso enxergar como alguém que precisa ter sucesso, que ele não vai simplesmente comprar empurrado, digamos, pressionado, e depois eu abandono ele à própria sorte. Então, volume de vendas passa a ser menos importante do que a qualidade de um negócio fechado, onde sim, os produtos estão de acordo com o perfil daquele PDV, onde sim, eu vou ajudar no sellout, no giro. É diferente do que entubar, vender e sair comemorando que ele precisava de 5, vende 10. E aí? Até onde vai essa relação de confiança? A gente fala de curto prazo para longo prazo, porque vai acabar a relação de curto prazo com cliente, fornecedor? Não, né? Em muitos casos, vamos pensar o departamento de compras de uma determinada empresa. Dependendo do que ele negocia, a relação pode ser de curto prazo. É material de escritório, é papel higiênico e tal, tudo bem, eu quero focar no menor preço, na melhor proposta e deu. Mas para praticamente todas as outras coisas, a gente precisa de fornecedores parceiros. E se eu preciso de fornecedor parceiro, eu preciso negociar pensando em relação de longo prazo, de um contato recorrente, de quem quer continuar comigo nessa estrada e não simplesmente vai lá, comemora o êxito da negociação e adeus nunca mais. Saio de foco no produto para foco no cliente. A gente falou ontem disso, né? Não é que a gente não vá ter foco num produto de qualidade, nas questões ligadas à usabilidade do produto, não é isso. Mas eu paro totalmente de focar em desenvolvimento de produtos e soluções que não estejam de acordo com o que o cliente deseja, com o que ele entende como ideal. Então, o foco no cliente é isso, eu desenvolvo produtos de fora para dentro, e não de dentro para fora, porque a gente teve insight ou porque isso aqui é bom para a gente produzir. Não, é uma transição que vai fazer diferença na hora da negociação, porque eu vou apresentar aquilo que vem depois, soluções customizadas, buscando a satisfação, não só com esse produto, mas satisfação com a experiência como um todo. Vamos pensar uma associação comercial desenvolvendo um evento e atraindo os associados. Para nós não interessa que ele fique satisfeito só com o evento. Isso seria o esquerdo ali, a satisfação com o produto, com o serviço que eu estou ofertando. Para nós é interessante que ele esteja satisfeito com a experiência como um todo, com aquele momento em que ele foi convidado, com as dúvidas que foram sanadas, com a nossa cortesia, gentileza durante o evento, fazendo ele se sentir importante, com o pós-evento, atraindo ele para outras questões. Então, a gente viu ontem, eu reforço aqui, que sai de um entendimento de satisfação só nesse produto, nesse serviço, ou como o meu exemplo, nesse evento, e passa para uma satisfação com a experiência como um todo. Qual a satisfação que eu tenho em cada ponto de contato? Lembra que a gente falou isso? Na minha lida com essa associação comercial ou com a própria CACB. Então, isso é bem importante. Essa transição de conceitos não foi do dia para a noite, né, pessoal? Vem ao longo do século XXI, vamos dizer assim, essa observação, esse acompanhamento de características diferentes do processo negocial. E aí a gente volta a uma questão que eu lembro que ontem o nosso parceiro do Sebrae falou no chá e eu achei muito bacana, parecia que ele tinha lido meus slides. Por quê? Porque esse contexto todo de negociação, quando o nosso colega de Minas também disse, eu preciso capacitar, desenvolver, isso tem a ver com o nosso olhar sobre o chá. Todo mundo, eu e vocês, enquanto profissionais, a gente precisa dar um upgrade no chá, melhorar o conhecimento, as habilidades necessárias para a minha função e a nossa atitude. Então, o nosso bate-papo, ele foca muito no H de habilidade negocial. Como é importante em qualquer área dentro da associação ou dentro do comércio, do negócio do nosso cliente, que o seu time tenha habilidade negocial, independente da área, ou se ele negocia grandes cifras, ou se ele negocia questões muito básicas do dia a dia. Essa habilidade
ajuda a gente na vida como um todo, né? E por isso, pessoal, que eu vou começar reforçando o conceito da negociação colaborativa. Olha só, a gente diz que as empresas, elas costumam ter, enquanto cultura mesmo, elas optam por uma estratégia de relacionamento quando o assunto é negociação. Em algumas empresas, e eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas assim, a orientação para as negociações é que ela seja competitiva. Sim, é um ganha-perde, eu tenho que tirar vantagem, eu preciso chegar nesses valores, eu não abro mão, eu sou inflexível, gostou, gostou, não gostou, é uma orientação. Nossa, Pascale, são vilões? Não necessariamente. Eu lido muito com compradores de grandes redes supermercadistas, e o que a gente sente é esse posicionamento. Tem uma orientação competitiva, onde as cartas são colocadas na mesa, tu quer, ok, não quer, retira os produtos da gôndola e era isso. Às vezes tem um tom de ameaça, mostra quem tem poder e quem não está satisfeito, com licença, tem quem queira espaço no meu supermercado. De novo, não são vilões, é uma orientação competitiva, onde eu sou pressionado por determinados indicadores e eu não estou muito preocupado assim em relações de longo prazo, eu não estou muito preocupado em ter parceria. Eu vejo muito mais o outro como oponente do que como parceiro. Existe, tá, pessoal? Inclusive o William Ury, que é um dos papas da negociação, em entrevista, isso já foi o ano passado, para a Folha de São Paulo, eu me lembro como numa parte da entrevista perguntaram para ele, William, e hoje no mundo temos muito mais negociações colaborativas, e ele disse, adoraria que fosse verdade, mas não é exatamente isso, né? A orientação cooperativa ou colaborativa, ela é diferente. É quando realmente eu enxergo o outro como parceiro. É quando eu tenho uma preocupação com longo prazo. É quando eu não quero gerar conflito, eu quero buscar elementos, né, de mediação, como disse o Eduardo, para que a gente busque um consenso, um acordo. Ah, então é bonzinho ou mal? É vilão ou mocinho? Não, não é. É uma orientação onde, tá, Pascale, às vezes me perguntam, mas a empresa pode ter os dois movimentos? Pode. Dependendo com quem eu negocio, eu posso ter um interesse de usar uma estratégia colaborativa, onde eu cedo mais, onde eu tenho mais transparência. Não é que eu conto tudo, entende? Tem questões de bastidores que não entram numa negociação, mas eu tenho mais transparência. Enquanto para outros fornecedores, enfim, eu posso ter uma posição menos aberta, onde eu quero sentir como é que o outro se posiciona e não vou abrir mão daquilo que eu entendo que vai me prejudicar se eu ceder. Então, isso que a gente está vendo aqui é uma questão muito ligada à cultura da empresa. E aí a gente vai negociando com diferentes pessoas e áreas, a gente começa a ver certas similaridades quando o assunto é negociação competitiva ou colaborativa. Um outro elemento importante é que essa negociação colaborativa, ela tem a essência do ganha-ganha, né? A gente tem esses tipos de negociação, o ganha-ganha é o verdinho ali. Então, se eu acredito na negociação colaborativa, eu quero que os dois lados se deem bem. Como eu disse, eu quero acordo, consenso. O oposto disso é o vermelhinho. É a negociação perde-perde, onde existe litígio, onde existe conflito, onde não tem acordo, onde terminou. Vai cada um para o seu lado. Aí já me perguntaram, mas Paz, e se eu quero? Bom, de repente eu não quero mais esse cliente, ou eu não quero mais esse associado, ou eu não quero... Ok. Mas, no geral, vamos combinar que as empresas não estão jogando o cliente fora, não, né? A gente, que nem associados, a gente quer o ganha-ganha, para que se mantenha essa relação. Lembrando que o ganha-ganha significa que, sim, ambas as partes cederam em algum momento, mas conseguiram chegar num acordo. O perde-ganha ou ganha-perde não é legal, tá, pessoal? Às vezes ele pode ser estratégico. Acontece muito quando uma empresa quer entrar num determinado mercado onde não atua ainda, ou quer a presença do seu produto naquela rede supermercadista onde está tão difícil de entrar e seria tão bom para a minha imagem. Então, eu até posso fazer uma negociação onde eu começo perdendo, mas pensando em ganhar lá na frente. É um perde-ganha pensado, estratégico. O ruim é quando ele não é pensado. Quando realmente eu passei por bobo, o contrato era leonino, não me falaram dessa cláusula, eu não sabia dessa tal fidelidade e agora eu vou cancelar, eu tenho que pagar multa.
Então, é uma negociação ganha-perde, onde uma das partes se sente desprivilegiada. Uma das partes sente que foi engambelada, e ali começa tudo ruim, tudo ruim. Lembrando que o bom negociador, muitas vezes, ele saca que do outro lado tem alguém que precisa sentir que teve vantagens. Então, mesmo que ele saiba que já podia dar esse desconto mesmo, ou já conseguiria esse prazo de entrega mesmo, ele valoriza dizendo, bom, seu João, já que o senhor insiste, ou sendo o senhor, né, um cliente tão importante para nós, ok, eu falei com o meu gerente, nós vamos abrir uma exceção, quando, na verdade, aquilo já era prática. Mas por quê? O negociador sente que, do outro lado, ele precisa chegar lá para os seus pares e dizer, ó, insisti, consegui, e por isso, né, a relação se mantém nessa sensação de ganha-perde, mas, na verdade, foi ganha-ganha. Então, isso aqui dá muito debate. Para mim, o importante é que vocês entendam que a negociação colaborativa é do tipo ganha-ganha. Olha que importante, pessoal. Me perguntam muito, Paz, o que influencia na negociação? E eu digo tudo influencia. A cadeira que eu sento, se eu estou do lado ou se eu estou na frente, o horário que eu chego, o canal que eu uso, se é telefone, se é ao vivo. Tudo influencia, até o dia da semana, o horário que eu ligo. Calor influencia, se é perto do Natal, se é perto do Carnaval. Tudo influencia, a gente sabe disso. Mas alguns elementos para termos aqui de desenvolvimento da nossa habilidade negocial, eu acredito que são mais relevantes. E eu quero dar destaque para eles. Olha só, primeiro elemento que eu separei para dizer que sim, influencia, é o que a gente chama de atmosfera reinante. Esse é um conceito clássico de negociação. O que é a atmosfera reinante, Pascale? É o clima, o ambiente que pode ser favorável ou desfavorável para a minha negociação. Vamos supor que eu tenho que pedir alguma coisa para o Jonas, sabe? Passo na sala dele, ou eu tenho que pedir para sair mais cedo, ou mudar a minha data lá prevista de férias, falar em promoção, aumento de salário, seja o que for. Eu passo na sala dele e vejo o Jonas gritando ao telefone, xingando alguém, os cabelos em pé. O Jonas diz, o que é, Pascal? Eu digo, nada, eu estava só passando. Tchau, Jonas, bom trabalho. Por quê? Porque a Pascale, sensível, olha para aquela cena e vê que a atmosfera reinante não é favorável para o meu tipo de papo. Então eu mudo, viro o jogo na hora e não entro naquele contexto desfavorável, porque eu sei que vai prejudicar o que eu quero na negociação, que é um sim do meu líder. Então isso é bem importante, o negociador ter sensibilidade. Será que é hora de falar desse aumento, dessa mudança contratual, de algo, digamos, antipático, né? Aos olhos do outro. Então, a primeira reflexão sobre a atmosfera reinante é essa, mas tem mais. A atmosfera reinante também diz respeito ao seguinte, o bom negociador, ele consegue interferir na atmosfera reinante. Porque, Pascale, daqui a pouco eu viajei a Brasília para falar com o deputado lá sobre um negócio importante aqui para a associação. E aí tu me diz que se a atmosfera reinante é ruim, eu não falo, mas eu paguei avião, Pascale? Calma. A gente, quando pode escolher um momento para falar com o Lucas, com a Beth, com quem quer que seja, é melhor. A gente é sensível para identificar um momento oportuno, favorável. Mas quando eu não tenho o que fazer, o bom negociador, ele tenta interferir, mudar, através de um quebra-gelo, através de um sorriso, um comentário, um elogio. Ele não vai direto na pauta, que é, às vezes, né, antipática ou polêmica. Então, tem muito isso. Olha o que diz aqui na tela para a gente ler junto. A atmosfera reinante influencia no padrão de pensamento, sim, e o inverso também é verdadeiro. Nós somos sugados pela vibração boa ou ruim de uma sala, de uma empresa, de uma associação. E o problema é que, muito comumente, as pessoas ficam viciadas no padrão de comportamento reinante. O bom negociador tem a capacidade de criar o ambiente favorável para a sua negociação. Olha que interessante, eu ia esquecer de comentar. Quando diz ali, as pessoas ficam viciadas no padrão reinante. Às vezes, pessoal, num lugar que a gente trabalha, numa área, o padrão é tenso, ou as pessoas não se cumprimentam, ou xingam. E alguém que entra, às vezes, mais leve, fluido, ele é sugado por aquela energia e ele acaba transferindo isso para suas negociações, que acabam sendo mais tensas, competitivas. Então, é muito importante a gente ter
consciência se esse padrão reinante está certo ou se eu, enquanto líder, está na hora de mudar. Por quê? Porque é desfavorável. Eu não quero todo dia as pessoas falando mal de cliente ou de associado aqui. Ou eu não quero a gente deixando de dar bom dia ou boa tarde porque a gente está cheio de trabalho. Então, isso é muito importante, a percepção do líder, para que a atmosfera reinante nos ajude nas negociações, e não o contrário. Aí a gente vai para o segundo elemento que influencia. Olha só, o rapport. Certo que vocês já ouviram falar nisso. O rapport é uma palavrinha francesa que tem tudo a ver com negociação. Rapport é uma conexão que eu devo criar para que a minha negociação seja dentro de um ambiente bacana. Não é o quebra-gelo em si, tá, pessoal? É muito mais do que bom dia, boa tarde, ai, como é que estamos e tal. O rapport envolve a forma que eu chego, a minha comunicação não verbal, como eu disse, o lugar que eu sento, a roupa que eu uso, se eu elogio o ambiente, se eu já chamo a pessoa pelo nome. O rapport é um conjunto de elementos que tem a ver com as palavras, com os gestos, que devem, pelo menos, deveriam criar uma conexão positiva para que tudo flua bem. E existem especialistas em neurolinguística, ciência, né, que estuda o poder das palavras, o poder da comunicação não verbal também no impacto do outro. Então, dependendo da palavra que eu uso, eu vou gerar um impacto, uma assimilação positiva, negativa. Então, o que esses especialistas dizem? Que a gente pode até usar a técnica do espelhamento no rapport. Olha que loucura! A técnica do espelhamento não pode ser confundida com imitação, tá? Diz a técnica que, para criar afinidade com o outro, eu deveria observar o comportamento e seguir o que ele faz. Então, se é uma pessoa mais calma, num ritmo desacelerado, eu não vou chegar falando rápido, porque isso vai causar, assim, uma certa ojeriza. Pode ser até o telefone. A gente treina muito o pessoal de telefone para sentir do outro lado qual é o ritmo da pessoa. E, ao mesmo tempo, se eu estou falando com alguém super ocupado, diga, por favor, eu tenho uma reunião daqui 5 minutos, eu não vou chegar devagar, porque vai gerar no outro uma irritação desnecessária. O rapport na técnica do espelhamento pode ser também com a pessoa chega, cruza as pernas, toma um café, eu também tomo um café. Em vez de ir para o oposto, eu crio afinidades. Enfim, o universo de neurolinguística é muito amplo. Se a gente entender que o rapport é essa conexão inicial positiva, investindo em sorriso, investindo em saber dizer o nome da pessoa, escolher o lugar certo para sentar, elogiar o ambiente, a gente já consegue muita coisa positiva. Um outro fator que influencia, claro, os pilares da negociação, né? Olha só que interessante. Poder influencia na negociação? Totalmente. Se a gente levar para a questão hierárquica, né? Falar com o presidente, ai meu Deus, dependendo do negociador, se ele está despreparado, ele fica nervoso, ele gagueja, ele nem sabe o que falar. Falar com o principal associado da minha entidade. Eu também fico nervosa, porque esse cara ele tem uma postura, ele tem um perfil de ser durão. Então, a gente tem que cuidar, reconhecer o poder do outro, ok, mas me fragilizar perante esse reconhecimento de poder só atrapalha. Eu acho muito bacana os negociadores empoderados, independente da idade. Vou contar uma para vocês. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei no Congresso Nacional, acredite se quiser. Tem gente de Brasília aí, ó. Morei quase 4 anos em Brasília, 3 anos e meio, e eu tive uma oportunidade de trabalhar junto a um ministério, mas o meu trabalho era dentro do Congresso, Senado e Câmara, levantando sempre as informações para fazer um jornalzinho que ia lá para os ministérios. E eu tinha 22 anos na época, era bem novinha, tá? Não vou dizer há quanto tempo atrás. E eu lembro de suar, de ir no banheiro antes, assim, respirar, rezar, quando eu tinha que falar com o senador, com o deputado, com o chefe de gabinete. E aquilo para mim foi uma escola onde eu aprendi que se eu me vestisse adequadamente, para não parecer tão guriazinha, sabe, tipo rata de praia, ou seja o que for, começava por aí. Eu tinha que ter um tom de voz que fosse expressivo, que fosse eloquente, eu não podia falar pedindo desculpa, por favor, olha só. E eu comecei a entender que eles estavam me dando ouvidos, que eles estavam começando a gostar de mim. Por quê? Eu entendi a relação de poder, que eles eram muito mais que eu, mas eu trabalhei isso. Então é muito importante na negociação a gente identificar e se preparar, porque se eu tenho negociadores que ficam fragilizados e tal, muito mais difícil de eu ser respeitado. Olha como a informação e o tempo também influenciam, né, pessoal?
Quanto mais informação, maior a chance de eu negociar bem, a meu favor. Por quê? Informação é poder. Eu preciso saber sobre aquele associado com quem eu vou negociar, sobre aquele cliente com quem eu tenho que falar de uma determinada proposta, seja quem for. Informação me empodera. Eu não posso ir me sentindo, digamos assim, desprovido de elementos. Eu não posso, fator surpresa, pensa. E o tempo é igual, né? Quando a gente tem aperto de tempo, pressão para fechar algo, a gente acaba muitas vezes botando os pés pelas mãos e não negocia bem. Porque a pressão do tempo, vamos pensar um departamento de compras, né? Meu Deus, está faltando papel higiênico, então qualquer fornecedor que vem, que me entrega rápido, vai. Se eu tenho tempo, opa, aí eu consigo negociações melhores, mais colaborativas, sem tanta pressão. Esses 3 elementos, eles conversam o tempo inteiro, tá? Numa negociação, eles mudam. O poder vai para um lado, vai para outro, dependendo de como eles interagem. Outro fator que influencia, o estilo do negociador, né? Totalmente. Os melhores são camaleônicos, gente. A gente se adapta ao perfil do outro. Vendedor que é vendedor, e eu sou da linha que todo mundo é vendedor. Ah, não, mas eu sou da RH, não, mas eu sou de TI, não, mas eu sou da... Todo mundo é vendedor, tem que botar isso na cabeça, né? Isso significa que eu vou vender produto? Não, não, não. Postura de vendedor, de identificar oportunidade, foco em resultado, buscar informação do outro. Então, os estilos, eles influenciam. Eu trouxe para vocês 4 estilos, tá? Tem autores que têm uma lista de 10 estilos, gente. Eu resolvi enxugar e peguei um autor que é, olha o nome dele, que louco, A.J. Limão Ervilha. O A.J. Limão Ervilha tem vários livros publicados e ele trabalha com esses 4. O primeiro estilo, o estilo expressivo, é aquele negociador que é bom de comunicação, ele persuade, convence, fala, gesticula. Normalmente esse cara vira palestrante, ele gosta de falar e tem o poder de comunicação. As pessoas param para ouvi-lo. É muito bom se eu sou nesse estilo. Luzinha amarela é quando o negociador expressivo ele resolve aparecer mais que o cliente, isso é problema. Ou ele pode ser interpretado, às vezes, como raso. Por quê? Porque ele confia tanto no taco dele, no jeitão que ele fala, que às vezes ele não se prepara tanto assim, não busca informação. O segundo é o negociador pragmático. O pragmático é um negociador super direto e objetivo, ele não gosta de nada que é prolixo, enrolação, papum, é isso. Então, é legal, porque é um cara focado em resultado, ele sabe os indicadores que ele tem que observar numa negociação, é muito objetivo, é aquela pessoa que vive com checklist, sabe? Querendo resolver, não deixa para depois. A luzinha amarela do pragmático é quando ele pode ser interpretado como apressado, sabe? Sem paciência. Por quê? Porque ele quer, não quer? Vamos lá, entende? Se ele está vendendo, seja o que for, ele não consegue dar muito tempo para o cliente pensar, para discutir melhor, enfim. O afável é um negociador muito focado nas questões emocionais. Ele tem uma capacidade única de se colocar no lugar do outro. Ele é normalmente um cara muito bem-quisto. A figurinha aqui, se é homem ou mulher, tanto faz, tá, pessoal? O afável é muito bem-quisto. O afável, ele abre portas. As pessoas amam o afável. Todo mundo quer ficar amigo. Claro que é importante um comportamento, um estilo afável, porque é agregador. Ele normalmente é chamado para mediações. A luzinha amarela do afável é quando ele pode ser interpretado como sensível demais, sabe? Alguém que vai chorar, meu Deus, está pensando demais no impacto nas pessoas. Então tem que cuidar. O afável tem que ser mega preparado para mostrar que o fato deles ter questões emocionais fortes, esse pensamento no outro, não significa que é frágilzinho não, tá? Não é bobinho. Então o afável que é preparado, top. E o último é o analítico. É aquele negociador que ele não consegue negociar, desenvolver uma ideia se ele não tiver sustentado por gráficos, Excel, planilha. Ele precisa de todas essas evidências para provar, para mostrar. Então, é maravilhoso um negociador analítico porque ele passa credibilidade, né? Não é assim porque eu acho. Não, tá aqui, ó, baseado na pesquisa, baseado no nosso crescimento, no que a gente faturou, no que a gente perdeu, na taxa de cancelamento. Enfim, meu Deus do céu. A luzinha amarela do analítico, claro, é ele ser interpretado como frio, né?
ele costuma ter muita briga ou discussão, enfim, com afável. Quando um pensa nas pessoas, o outro não quer saber, os números são esses, entendeu? Não performou, não performou. Então, todos eles, pessoal, têm características positivas, e é bem normal a gente ouvir a Pascal e pensar, gente, mas eu não sou só um. Isso mesmo, o autor diz isso. A gente é uma combinação de dois, normalmente. Eu posso ter um pouco de todos, mas tem dois sempre predominantes. Os mais perigosos de estarem juntos é se eu sou um expressivo afável, é uma combinação que pode incorrer em problema na forma de eu me posicionar, ou se eu sou um pragmático analítico, né? Muita frieza nas colocações. Agora, um expressivo analítico, um pragmático afável, meu Deus, combinações maravilhosas, que só nos ajudam no dia a dia a buscar negociações colaborativas. E com isso, pessoal, eu não podia deixar de comentar que toda negociação, claro, tem um passo a passo, tem um processo. Vai depender do que eu estou vendendo, vai depender com quem que eu estou falando. Então, de forma genérica, essas costumam ser as etapas de uma negociação. Lá do planejamento, passando pela abertura e quebra-gelo, eu contextualizo, eu sondo, apresento a minha proposta, a minha ideia, o meu produto ou solução. Se surgirem objeções, eu reverto. Depois a gente ajusta os parâmetros, eu cedo daqui, você cede de lá, conduzo para o fechamento, revisa o que ficou acordado e termina com um reforço psicológico positivo, um agradecimento, mesmo quando dá briga, Pascal. Claro, o bom negociador, ele não leva para o lado pessoal. Pode ter havido discussão, conflito, ele tem a capacidade de continuamos parceiros, um aperto de mão, uma palavra que inspira motivacional, dizendo é isso aí, a gente vai continuar ofertando bons negócios para que a gente cresça junto, e que tem tudo a ver com associativismo também, né, pessoal? A gente está junto nessa, é parceria. Bom, a gente não tem tempo de mergulhar em cada uma das etapas. Eu escolhi duas para a gente comentar aqui, que eu considero bem importante para o métier de vocês dentro das associações ou na própria CACB. O primeiro deles é o planejamento. Bom, é óbvio, né? Me planejar é básico. Às vezes não dá, né, Paz? Chegou associado aqui agora, chegou, já tem que sair falando, ligou. Ok, às vezes não dá. Mas quando é possível a gente se planejar, agendar um momento negocial relevante, é muito melhor, né? Levantar as informações, histórico, conversar com quem conhece aquela outra parte, tudo isso é planejamento. Eu fui numa palestra 2 anos atrás na Coca-Cola, onde tinha o Amir Klink. E o Amir Klink me ensinou um negócio de planejamento que eu carrego comigo hoje. O Amir Klink, todo mundo sabe, né? Esse super velejador, já encarou diversos desafios além mares e tal. E ele, depois da palestra, respondeu algumas dúvidas. Alguém fez uma pergunta sobre planejamento das viagens e ele disse assim, olha, pessoal, eu começo a me planejar 2 anos antes da minha empreitada, né? Óbvio. E tem algo que eu faço nas minhas reuniões de planejamento. Eu jogo para minha equipe vários ICs. Lá tinha em inglês, ele dizia vários what ifs. Estava traduzindo assim, todo chique. E aí eu fiquei meio boiando assim, mas o que ele quer dizer com isso? E aí ele traduziu, achei muito legal. Ele disse, planejamento de negociação tem que ter uma dose cavalar de e se. Levantar hipóteses. E se ele achar caro? E se ele disser que quer encerrar o contrato? E se ele disser que tem uma proposta melhor? E se ele agendou 1 hora e disse que tem 15 minutos? E se... Quanto mais ICs, menor o fator surpresa e mais preparado e empoderado eu vou. No caso dele, claro, a gente deu risada. Ele dizia, vem cá, e se tiver tubarão? E se meus pés congelarem? E se faltar comida? E se chover demais? Ele precisa levantar todas as hipóteses para chegar bem na sua empreitada, no caso dele, né? Mas a gente consegue aprender e se inspirar com a história do Amir Klink quando o assunto é planejamento, né, pessoal? O segundo item que eu cliquei aqui para a gente aprofundar, eu não podia deixar de falar. O pessoal da Safe Web sabe, porque a gente já desenvolveu vários trabalhos com área comercial, falando de reversão objeção. Então, eu quis dar uma palhinha sobre isso, que eu acredito que pode ser útil para todo mundo, né? Mesmo as negociações colaborativas, elas têm objeções do outro. Então, se a gente não tem a capacidade de reverter a objeção, se a gente interpreta ela como conflito, como algo ruim,
Que papo de negociação colaborativa é essa? Eu preciso ter essa habilidade. Então, a gente vai falar sobre isso. Olha lá. É baseado nesse gráfico do mesmo AJ Limão Ervilha, que eu falei, que é um autor de livros de negociação, que ele mostra o gráfico em 4 quadrantes. Ele diz que os melhores negociadores, aqueles que estão lá em cima na direita, eles têm o cruzamento perfeito entre relacionamento, eles são bons de relacionamento profissional, tá? Não é que ele é amiguinho, que ele fica pagando almoço toda hora, não, é relacionamento profissional, ele criou confiança. E ele tem domínio de método. Essa combinação é muito importante na negociação. Se eu negligencio o método e fico só contando com a minha capacidade de influência e relação, eu posso estar negociando numa escala menor do que poderia em termos de resultado. Então, essa combinação, segundo o autor, é perfeita. Vamos focar nesse quadrante, em vez de transitar por todos aqui, para a gente poder conversar sobre o método dentro do tempo que ainda nos resta. Então, olha só, método em negociação pode ser um monte de coisa. Método de fechamento, método de sondagem, de fazer as perguntas certas. Tem o método de reversão à objeção. Tem um monte. Eu escolhi um, por conta do tempo, para não encher a cabecinha de vocês com demasiado conteúdo. Então, para falar de método de negociação, eu vou começar chamando atenção para as gafes. Olha lá. Em negociação, seja ela colaborativa ou não, a gente pode incorrer em gafes, como não ouvir o outro, como ter pressa, juízo de valor, achar que o outro, porque tem um cargo menor que o meu, ou é mais jovem, ou seja o que for, ele tem menos conhecimento, enfim, tem várias gafes. Aqui eu vou falar das gafes perante objeções, o que é um pouquinho diferente. O que é isso? A objeção é aquela reação do outro dizendo que não, tá caro, tá ruim, o prazo não me interessa, ou tenho proposta melhor, seja o que for. As gafes perante objeção são, primeiro, o uso da palavra infelizmente. Como assim, Paz? A gente falou de neurolinguística. Se eu reajo perante a objeção do outro com a palavra infelizmente, segundo os estudiosos de neurolinguística, eu gero no outro a sensação de, tá nem aí para me ajudar, hein? Seria como dizer, infelizmente a sua garantia terminou. Infelizmente eu não tenho mais esse produto. Infelizmente acabaram os convites. Infelizmente eu tenho que cobrar taxa, eu tenho que cobrar juros. Infelizmente não tem conserto. O infelizmente denota isso, tipo, meu, que fácil olhar para mim e dar essa notícia triste, né? O bom negociador, ele lima a palavra infelizmente do seu vocabulário e ele dá alternativas. Olha, realmente eu entrei no sistema, a sua garantia terminou ontem, mas não te preocupa, o importante é que a gente vai consertar, vou ver se eu consigo fazer um valor bem justo para você. Ou, olha, realmente eu não tenho mais esse produto aqui, mas a gente tem outros produtos equivalentes, inclusive que tem ótima saída. Posso te mostrar? Olha, de fato, a gente precisa cobrar juros em determinadas situações, é uma questão de política comercial. Agora, deixa eu verificar aqui o seu histórico ou o seu tempo de parceria e vou ver o que eu consigo. Eu não posso não dar alternativas. Eu vejo muito nas relações comerciais das empresas, às vezes chega um e-mail assim, olha, você poderia, uma contraproposta do cliente, né, tentando um preço bem abaixo. E aí a equipe comercial responde, infelizmente, dona Pascale, não conseguimos chegar nesses valores, foge do nosso escopo, da nossa alçada. Eu digo, tá, mas então acabou. É isso, acabou a chance de acordo. Não reage assim. Diz, dona Pascale, que bom que a senhora tem interesse nos nossos produtos. Olha, nós temos uma política, uma tabela que não comporta o valor que a senhora está apresentando, mas vamos tentar um meio termo. Quem sabe a gente mexe aqui, mexe ali. Eu não posso desistir antes do tempo. E a palavra, infelizmente, faz isso, tá? Segunda gafe perante objeção é o concordar. Olha só. Se eu quero reverter a objeção, se eu quero fazer aquele cliente, aquele associado ter uma visão diferente do que ele tem, porque eu considero errada, como é que eu vou concordar? Não dá para concordar. A gente entende. Não, eu concordo que o valor que eu estou cobrando é muito caro. Não, eu concordo que a gente deveria ter muito mais eventos. Não, eu concordo que o prazo de entrega é longo. Eu concordo que, enfim, a minha política comercial é bem engessada, mas veja bem, se tu concordou, tu vai falar o quê agora? Se é comigo, eu vou jogar para ti. Vou dizer, mas tu acabou de concordar? Como assim?
não concorda. Eu entendo que o senhor esteja preocupado com o prazo, eu entendo que o senhor não queira pagar juros, taxa. Quem gosta? Ninguém gosta. Eu entendo que a senhora tinha uma preferência por aquele produto que a gente não está mais fabricando, eu entendo perfeitamente. Mas não concorda, porque isso vai te prejudicar. É um tiro no pé. Então, Pascal, isso é o que não fazer. Vamos para o que fazer? Entre todas as técnicas e metodologias que existem muito boas, eu escolhi uma, né, pessoal, para não estar super dimensionando aqui o número de métodos, que aí a gente acaba não entendendo nenhum. Então, eu escolhi um. Olha o que diz ali, tem vários caminhos. A gente tem que escolher o que se sente mais seguro. O que não pode, gente, é não ter método para reverter objeção. Quer dizer, veja bem, na hora eu vejo, olha lá, os bons negociadores, eles usam um método. O método me dá segurança. Quando surge aquela situação, eu já sei carta A, B, C, me sinto mais empoderada. Então, se liga nesse método, que é a nossa última parte aqui, antes do fechamento. Esse método ele é dividido em 3 etapas: o elogia, o repete e o reverte. Por que isso? Tudo baseado em neurolinguística e no que a gente observa no campo, como negociam os melhores profissionais daquelas empresas que eu mostrei lá no início, onde a gente transita. Como assim, Paz? Eu elogio a objeção do outro porque isso valoriza o ego, porque eu ganho tempo para pensar. Eu elogio também porque o elogiar é como se eu desarmasse aquele que traz uma objeção. Depois de elogiar, a gente vai para o repete. O repete, ou o entende, como alguns preferem, é a prática da empatia. Eu dizer que eu entendo, claro, a sua preferência, a sua preocupação. Não concordo. Entendo. E na terceira etapa do reverte é quando eu coloco o meu ponto de vista. E eu coloco o meu ponto de vista, de preferência, fazendo perguntinhas, fazendo o outro refletir como talvez ele possa estar errado. Tudo com parcimônia. Olha que é negociação colaborativa, não é conflito. Tu tá errado. Não é isso. A gente não quer conflito, a gente quer acordo. Eu vou trazer 2 exemplos que eu vivenciei nas empresas onde a gente anda, que para vocês entenderem a sequência, tá? Claro que o ideal é que a gente tenha lá a nossa lista de objeções dentro das nossas associações comerciais ou dentro da CACB, que tipo de objeção eu mais escuto dos meus parceiros, dos associados, para que eu possa realmente trabalhar de forma customizada. Essa lista aqui, inclusive Lucas e Elizabeth, se quiserem ajuda nisso, de passar uma lista para mim na sequência, para eu ajudar a construir esses argumentos, a gente faz uma parceria, viu? Colaborativamente, porque é bem importante assim, a gente ter os top 5, né? As objeções mais frequentes, enfim. Vamos ver 2 exemplos que eu trouxe para a gente poder fechar e, na verdade, escutar se tem alguma pergunta. O primeiro exemplo é de uma negociação comercial. A gente fez um evento na indústria, numa indústria têxtil, e esses representantes que saíram super motivados lá da indústria foram a campo fazer a venda daquelas roupas, né, no varejo. E eu acompanhei, ninguém me contou. Em alguns lojistas, eles olhavam para aquela coleção e diziam assim: nossa, mas roupa para criança, cor preta, com caveira, onde é que vocês estão com a cabeça? O negociador despreparado ali da indústria virava para o cliente ali, para o varejista, e dizia: veja bem, seu João, eu até concordo mesmo, né? Preto é calor, mas enfim, né? Criaram lá, a gente tem que vender. Sabe como é a cabeça desse povo do marketing e tal? Vamos tentar uma grade mínima. Isso me incomoda, sabe, pessoal? Eu sou da tese de que se eu estou vestindo o uniforme de uma empresa, se eu carrego um nome, um sobrenome, né? Porque a gente diz, o Lucas da Safe Web. A gente diz, se eu estou carregando isso, eu tenho por obrigação ou por princípios, enfim, que defender. Eu não posso me abraçar e chorar. Eu tenho que determinar um senso de orgulho, quando eu estou representando a minha associação comercial, representando a CACB, que perante objeção, meu Deus do céu, como é que eu não vou tentar reverter? Então, nesse caso, eu assistia cenas como essa, e aí a gente fazia um coach lá com o vendedor e dizia: não, calma, vamos tentar de novo? Se o cliente te diz isso, como tu deveria fazer? Vamos voltar, a gente ensinava. Seu João, bem legal a sua pergunta, seu João, mostra que o senhor realmente se preocupa em agradar o seu cliente. Afinal, viu as roupas pretas e, enfim,
ficou imaginando que podia não agradar. Segunda etapa, entenderam que eu comecei elogiando, né? Bem legal sua colocação. Segunda etapa, eu entendo, seu João. Quando a gente pensa em roupa para menina de 7 anos, a gente pensa em rosa, a gente pensa em lilás, em amarelinho. Eu sei como é que é. É natural que o senhor reaja assim. Fiz a primeira e a segunda etapa e o seu João está achando que é isso aí, tenho razão. E aí eu vou para o reverte, onde eu digo, seu João, agora pensa comigo. Não era o senhor que dizia que o nosso pessoal do marketing lá, de design, tinha que viajar, buscar tendências? Sim, é verdade então, seu João. Foi isso que eles fizeram. Eles viajaram para o exterior, participaram de feiras e vieram para o Brasil com o que é de mais moderno e inovador e que vai ser lançado no verão, seu João. Pensa se essa meninada, e vamos combinar que as crianças hoje sabem muito e estão na internet, elas vão ver a modinha das caveiras, vão chegar na sua loja e vão encontrar o quê? Só princesa. Não dá, né, seu João? Você não vai querer perder cliente para aquele seu concorrente lá. Vamos fazer uma grade boa aí que eu lhe ajudo a fazer uma vitrine bonita? Entendem a diferença de eu me abraçar e chorar com o cliente ou de eu tentar? Pode o cliente dizer, mesmo assim eu não quero? Pode, mas eu tentei. E o segundo e último exemplo não tem nada a ver com venda, aconteceu num cliente nosso do ramo moveleiro. Nós tínhamos um treinamento de negociação programado para um sábado, e a menina do RH me liga, assim, ao longo da semana que antecedeu, dizendo, ai, Paz, estou preocupada, porque tem um monte de gente vindo aqui no RH e bravos porque foram convocados para esse treinamento de negociação e dizendo, como assim, sábado, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho programação, como assim? Eu dizia, bom, fulana, vou chamar de Maria. Maria, mas como tu tá reagindo? Ah, eu dou a real, ela dizia. Eu digo para eles, olha, que tem que vir porque a empresa está investindo em desenvolvimento e se não vier, isso vai gerar problema para ti, depois eu não respondo. Ela falava isso e eu, ai meu Deus, fiz o sinal da cruz. Disse, Maria, olha só, não tá legal. Não tá legal. Por quê? Porque as pessoas, se forem, vão na marra. Eu vou ter lá depois todo um trabalho de ter que reverter, haja quebra-gelo, haja raporte para essas pessoas ficarem leves. E passa, sabe, um tipo de negociação conflituosa, não é legal. E ela, como é que eu faço? E eu tentei ajudar ela, né? Claro que ela acertou com uns, errou com outros. E aí a Maria adaptou o seu discurso assim. Chegava lá a Pascal e dizia, ai Maria, olha só, recebi essa convocação, treinamento sábado, que absurdo. Maria respirava e dizia, olha, Paz, que legal que tu veio até a gente, né? Podia estar falando pelos corredores e tal. Veio até aqui o departamento para falar sobre isso. Queria te agradecer. Nossa, a Pascal já se desarmava com aquele elogio. Aí a Maria ia para a segunda etapa. Olha, Paz, eu entendo perfeitamente, viu? Tu tem família, tem filhos pequenos e sábado é normalmente momento de socializar, de passear. Eu tenho filhos como tu e sei a importância que tem. Pascal já ficava assim, essa pessoa me entende, ela tem coração. E aí a Maria ia para a terceira etapa e dizia, agora, Pascal, pensa comigo. Tu acha errado a gente se desenvolver, a gente aprender coisas novas? Não, claro que não. E outra, Paz, negociação é um tema tão importante que vai te ajudar em todas as esferas da tua vida. Em casa, no trabalho. Pensa no futuro, se surgem vagas aqui na empresa e tu não pode nem te candidatar para ter um salário melhor, porque lá no teu histórico não tem o curso de negociação. Vai ficar ruim, né, Paz? Então, faz assim, ó, hoje é segunda-feira, tu tem uma semana para te organizar, os filhos podem ficar com alguém, e aí tu vem assim sedenta por conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na tua vida. Aí a pessoa fica, tá, legal, era sábado inteiro, tá? Mas entende que sem conflito e com método, a chance de êxito é maior? É isso que a gente tenta desenvolver, isso que a gente tenta aculturar as pessoas. Não é só sair falando, tem método e tem lógica. Bom, pessoal, eu vou... Aqui é só para ilustrar, na Alcom, por uma questão de didática, a gente diz que o elogia, repete, reverte, é o cachorro, papagaio e minhoca, para a gente nunca mais esquecer. O cachorro, porque é o bichinho que mesmo a gente tomando uma objeção na cara, eu vou ficar de boa, né? Balançar o rabinho e ficar amigo. O repete com o papagaio é óbvio. E a minhoca é fazer o outro pensar. Então, se vocês lembrarem só uma coisa do nosso bate-papo, o elogia, repete, reverte, ou o cachorro, papagaio e minhoca, vou ficar bem feliz, viu? Último slide aqui, fica a dica, pessoal. Sinceramente, em negociação colaborativa, independente de cargo, independente de área,
A base é a empatia. Eu preciso me botar no lugar do outro, entre áreas, então. Se eu achar que a TI tem vida mansa, o marketing não sabe o que é a situação aqui no comercial. Olha, porque comecei errado. A empatia, se botar no lugar do associado, o que está passando nesse contexto, antes de negociar algo que pode ser antipático para ele. A base da negociação colaborativa é isso. Eu posso ter método, mas a empatia ajuda em tudo. É a última dica que eu queria dar para vocês. Esse material vai ser compartilhado. Aqui tem várias dicas de livros, inclusive do William Ury. O método Harvard de negociação que ele dissemina tem muito do que a gente falou aqui de negociação colaborativa. E para quem, vou deixar esse, para quem gosta de séries, Netflix, olha lá, quanta oportunidade da gente aprender com cenas hilárias de negociação em vários estilos, né? Cada uma dessas séries aqui tem um estilo diferente. Eu olhei o meu relógio aqui, meu Deus, 12:09, o Eduardo deve estar de cabelo em pé. Agradeço imensamente, como ontem, a oportunidade de conversar com vocês. Meu e-mail e meu Insta profissional estão na tela. Espero ter contribuído de alguma maneira. Vamos ver com o Eduardo se tem alguma perguntinha, que ontem o pessoal foi fera nas perguntas, né, Edu? Vamos ver hoje. Eu vou descompartilhar a tela e a gente já conversa. Se é que o Edu tá aí ainda, né? Porque como eu passei do meio-dia, capaz dele ter saído. Vamos ver. Vá saber. Tu tá, Edu? Estamos aqui firme e forte. Ufa! Ufa, não tô sozinha. Não. Me diga, Edu, se tem alguma pergunta, algum comentário. Vamos lá. Tu sabe que esse tema é muito vasto, né, Edu? Então é difícil a gente ser conciso, assim, tem coisas que eu não falei que eu queria ter falado, mas, enfim, se a gente também tem um excesso de conteúdo para 1h, 40 minutos, não é legal, né? Então, enfim, eu escolhi a dedo, mas queria te ouvir. Muito legal. Se a gente for buscar só conceito de negociação, então é um tema muito vasto, vários autores, várias abordagens. Verdade. Eu vou começar aqui pela pergunta do Hélio Araújo. Ele só deixa antes eu dizer, Jonas, tu ficou bravo que eu te usei num exemplo que eu disse, pensa, tu vai negociar com o Jonas, passa na sala dele, ele tá xingando lá, não entra. Eu te usei como exemplo por ser nosso presidente, mas enfim, eu não imagino tu brabo, tá? Tu me parece muito educado. Aquelas que tentam arrumar agora, né, Lucas? Mas tudo bem. Tá sem áudio, Jonas. Isso aí agora, não sei. Ah, bom. Você está com o áudio agora, mas sem o vídeo, Jonas. Ah, tá. Eu só queria dizer, então, que não é assim, não. É muito difícil de chegar nesse ponto que você colocou aí. Eu imagino. Mas na hora eu pensei no nome, eu disse, vai o Jonas agora. Veio na hora. Mas, enfim, foi só um exemplo hipotético. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Deu tudo certo. Vai lá, Edu. Então, vamos lá. O Hélio Araújo, ele parabeniza, né? Coloca, muito boa sua argumentação sobre negociação. Pergunto. Tá. Se eu elogio o negociador, repete, e eu não consiga reverter. Boa. Essa pergunta é muito legal. Eu acredito o seguinte, o objetivo é reverter, né? Perante uma objeção. Não adianta eu dizer, nossa, sua pergunta é muito importante, eu entendo que o senhor considere que tem outras propostas mais em conta, agora tá caro. Não adiantou nada. Então, o elogiar e o repetir é uma construção do terreno para o reverter. Mesmo que eu não consiga, eu tenho que ter bala na agulha, argumento para mostrar o outro lado. Agora, tem uma vez um aluno que falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse assim, ai, Pascal, eu não vou conseguir sair elogiando, repetindo, revertendo. Eu vou fazer assim. No início, eu vou só elogiar. Vou ficar firme nisso. Quando alguém objeta, eu vou dizer, não, tua pergunta é boa, olha que interessante. Depois que eu estiver firme, paz, eu vou começar também a dizer, não, eu entendo o teu lado, claro, afinal, o senhor tem um comércio, não, afinal, né, a crise. E aí, quando eu estiver seguro, eu penso no terceiro. Aí vai do jeitão de cada um. Mas sendo bem direta, se eu sou fera em elogiar e entender, mas não consigo argumentar na terceira etapa,
é como se, né, tirou o pirulito da boca ali, ó, não dá. Eu tenho que chegar na terceira. O meu objetivo é reverter. Legal. O Zé Geraldo, ele faz um comentário aqui, ele pergunta se você conhece o Mastermind, treinamento, Mastermind, sim. né? Treinamento de alta performance. Ele comenta que ele é Mastermind e diz que a sua fala tem muito a ver, né, com o que ensina nos seminários sobre negociação. Ele parabeniza. Que legal. Tu sabe, eu nunca fiz o Mastermind, mas conheço, sim, e todo mundo que faz está encantado. O que ele sentiu que tem equivalência, e com razão, é porque a gente tem muito de neurolinguística naquilo que a gente acredita, né? Tem muito de método da palavra certa, do corpo, do tom. Então, sim, a percepção dele é bem correta. O Henrique fala assim, um bom negociador nasce 90% pronto e aprimora os 10% faltantes. Ou seria o inverso? Ai, que ótimo, que difícil! Pronto e precisa de 90% de preparação. Tu sabe, Henrique, que hoje, se a gente olhar para as crianças de hoje, né? Quanta criança negociadora! O meu filho tem 8 anos. Eu fico chocada quando ele quer uma coisa. Ele já viu que se ele chora, se ele se joga no chão e grita, não dá nada. Então, ele aprendeu a dizer, não, mãe, realmente, olha só, mas tu não acha que se eu fizer a tarefa mais tarde, eu posso, né, brincar, pegar um sol e daí eu vou ter mais energia? Eu, quê? Como assim? Então, a criançada hoje, por ter muita informação e não ter vergonha, não ser cerceada, né, pelos adultos, elas participam de tudo. As crianças escutam um assunto que a gente jamais escutaria quando éramos crianças, né? Eu lembro do meu pai, isso aqui não é assunto para ti, vai para o quarto, te encerra. E o meu filho participa de tudo. Então, eu acho que sim, o Henrique tem razão, que tem pessoas que desde pequenininho, por influência da família, pelo teu jeitão mesmo, tuas características, tu já tem mais facilidade. Negocia lá com o professor, na hora de trocar figurinha, também se dá bem, porque tem um xalalá com os amigos. Mas, assim, eu acho que isso ajuda, né, a essência da pessoa, aquilo que tu traz enquanto característica, signo, tudo. Mas, hoje em dia, o meu chefe, que é o Clóvis, ele fala muito isso. Ele diz, hoje em dia, não adianta só ser bom de lábia. Não adianta só ter cara de pau, fala bem, porque as pessoas estão muito mais espertas, com muito mais consciência, né, do bolso. Então, eu preciso, sim, da venda técnica, preciso da evidência, mostra números, dados para me convencer. O Clóvis chama de venda engenheirada, que ele diz que é meio de engenheiro. Então, se eu tenho facilidade, sim, mas não vai ser suficiente. Hoje, com as pessoas do jeito que estão, muito mais atentas, críticas e informadas, o método e o conhecimento, a evidência, o número é imprescindível para o ato de convencer, né? Se fosse só xalalá, né, Lucas? Pô, a gente faz um curso de oratória e aí já tá bom. E não é só isso. Não o xalalá não é duradouro, né, Pascal? Fora isso, né? Fora isso. E tem um estigma, né, de vendedora, vendedor. Eu acho uma pena, porque eu me orgulho de ser vendedora de raiz. Quando eu era gerente de marketing, eu me via vendedora. Hoje eu me vejo vendedora. Mas ainda existe um estigma, assim, de que vendedor é xalalá. Então, a gente tem que quebrar isso. Não é xalalá. É conteúdo, é consistência. Mas legal, o Henrique, Pascal, adorei o que ele falou. Só para complementar isso que você falou, eu esses dias estava escutando um podcast de um português e fazendo uma certa crítica aos portugueses, né, ali a população, de forma geral, a cultura, uma cultura que ele diz pouco empreendedora, e colocando exatamente isso, que lá também eles têm essa visão distorcida sobre esse papel do vendedor. Então, me surpreendeu, porque eu achei que era só aqui no Brasil, mas lá... Para mim é surpresa também. Nossos irmãos açorianos lá, então, quer dizer que também acham que vendedor, tudo farinha no mesmo saco. Vamos ter que mudar isso aí. Que mais, Edu? Então, esse aqui eu vou registrar o nome, porque eu estou recordando que estão conosco desde o primeiro dia, né? Opa, que legal! O Gilmar Barbosa,
a Denise Conrado, o Alberto Vilar, estão todos aqui parabenizando os comentários, a didática. A Denise, inclusive, fala que está sendo tão bom como ontem, né? Então, ai, Denise, pronto. Mais uma que faz eu não precisar de terapia, ó. Fica me abastecendo de reconhecimento. Que legal. E o político aqui, o Zé Geraldo, falando sensacional, até as respostas da Pascália show. Ah, tá. Muito bom. Sabe que essa questão de negociação, quando eu entrei na Alcon para trabalhar com o Clóvis, eu recém tinha me mudado para Florianópolis e a Alcon, a sede principal é em Porto Alegre, né? E eu lembro que o Clóvis disse, não vai dar. Então não vai dar, não tem como, porque imagina, né? Naquele tempo o home office não era uma coisa bem vista. E, enfim, e eu lembro que tanto eu negociei, argumentei e mostrei e provei que Santa Catarina e crescimento, e os clientes e tal, que ele tá bom. Vamos começar essa parceria então, e tu vai dar treinamento de negociação, porque depois que tu me convenceu de que tu podia ficar longe aqui da sede, vai fazer. Aí a Alcon acabou investindo em mim para vários cursos de negociação, inclusive, Edu, eu deixo aqui a dica, em tempos de home office, né? Tem tanto curso legal de negociação, eu me obrigo, assim, todo ano a fazer 2 mais, digamos, tradicionais, na SPM, na FGV, busco essas entidades, mas tem um monte de treinamento de negociação, alguns até gratuitos, para a gente aprender uma tática nova, uma forma diferente de dizer a mesma coisa. A internet está lotada dela. Sempre vale, sempre vale. Muito legal. Bom, Pascália, ao te agradecer, eu gostaria que você fizesse, então, agora, de fato, suas considerações finais. Tá bom, gente. Eu, de novo, né, vou ficar repetitiva aqui. Muito, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela disposição em me ouvir, obrigada por valorizar esse tempo. Um agradecimento especial para o Jonas, que fez 2 aberturas assim encantadoras, Jonas, e fechamentos, mostrando assim como valeu a pena eu participar, como valeu a pena eu fazer parte, né, dessa academia tão bacana. Um agradecimento a Safe Web, parceiraça da Alcon, pela confiança, tá, Lucas e Beth? Super legal, assim, a gente sabe quando confiam na gente, a gente se solta. Aí eu vou falando e me sinto em casa. Se não fosse isso, talvez eu ficasse mais comedida, assim, e eu me senti em casa. Então, muito obrigada de novo, Edu, pela condução maravilhosa. Espero ter agregado. Esses conteúdos eu compartilho, se vocês quiserem mandar para o pessoal da CACB, enfim, seus parceiros. E que amanhã e sexta seja um sucesso, né? Não faltem, porque o conteúdo é muito legal. Os temas que vêm por aí são muito bons também. Era isso, Edu. Obrigado. Eu quero aproveitar, então, e fazer um convite para quem está aqui ainda na sala. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter um tema que é muito próximo do que nós estamos falando. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, CBMAI. O nosso tema será mediação de conflitos, ou seja, é uma negociação assistida. Então, por isso que eu estou falando que é o mesmo tema, como aproveitar os conflitos e transformar em oportunidades. Então, é o nosso tema de hoje à noite, às 19 horas. Tu vai me ver lá, Edu, eu vou assistir, já anotei aqui. Opa. Adoro aprender mais, que bom. Legal, a gente vai ter uma convidada super especial, uma doutora da USP, a doutora Fernanda Levi, que tem feito um trabalho fantástico no Brasil dentro desse tema. Que horas, Edu? Opa! Que horas tu falou? Às 19 horas. 19, tá. Gostaria de convidar o nosso parceiro, representando aqui a Safe Web, Lucas, para suas considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez aqui, saímos muito recompensados, né? Muito obrigado, Pascale, foi excepcional a apresentação. Eu, como profissional aqui da área de vendas, de negócios, há alguns bons anos, aprendi muito e te agradeço mesmo por poder nos compartilhar todo esse conhecimento, agradecer aqui ao Edu por toda a condução, a Beth, Jonas, todos os participantes por estarem até esse momento e amanhã temos mais. Até amanhã, um abraço a todos. Então, fazendo o fechamento aqui,
do nosso dia de hoje, agradecendo os nossos parceiros, SafeWeb, WebCia e Sebrae, nosso presidente Jonas. Quero agradecer imensamente esse conteúdo maravilhoso que a professora Pascale nos transmitiu. Eu sou um homem da área comercial e vivo minha vida empresarial, toda a vida nessa parte de vendas, então eu sou um cara encantado por isso e fico feliz de que esse conhecimento vá se aprimorando e vá trazendo condições melhores para que as pessoas que estão chegando agora já comecem num patamar melhor, que não tenham que aprender sozinhas, né, como a gente aprendeu na vida e tal. Então, você descrevendo ali as personalidades e a maneira de cada um, você começa a enxergar a maneira que atuam. Então, isso já sai de um patamar maior, você já consegue se identificar, já consegue, então, lidar com as suas características. Então, é muito bacana. E a CSB, em nome do presidente Jorge aqui, eu quero agradecer imensamente as parcerias, como foi dito aqui, e nós estamos trazendo esse conhecimento para todos, e nós vamos universalizar isso de uma forma que todos tenham isso e consigam chegar nesse nível. A gente deve se aprofundar, professora, nesses assuntos, que são assuntos de suma importância para a nossa equipe lá na ponta. A gente sabe que o tempo é exíguo e que não dá para se aprofundar em todos os assuntos, em todos os tópicos, mas com certeza a gente haverá de ter novas oportunidades em que a gente consiga se aprofundar mais nesse ponto tão marcante que é o relacionamento com os nossos associados e filiados. Então, parabéns pela sua palestra, parabéns pelo conteúdo que nos trouxe e pelo enriquecimento no nosso conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, e assim encerramos mais um dia do ciclo de palestras da Academia do Associativismo. Convido a todos para amanhã e sexta-feira estarem aqui conosco no mesmo horário. Muito obrigado e um ótimo dia de trabalho a todos. Um abraço.